comentar sobre como a pessoa ela se protege da volatilidade do mercado, como crises, por exemplo. Tu comentou até um pouco ali no início da live sobre isso, mas se puder falar de novo assim, em situações de crises do mercado, né, grandes crises, situações atípicas, que a gente vê, às vezes, uma vez a cada 5 anos, às vezes uma vez a cada 10 anos, aqueles pregões, que a gente fala, pregões não tem muito de bolsa, né, mas assim, aqueles dias que o ativo tem um movimento muito forte de alta, ou muito forte de baixo. Qual é a tua recomendação? E inclusive como até a própria ferramenta, né, já poderia de alguma maneira ajudar aí a turma que quer, que eventualmente vai, quem está operando há muito tempo, em algum momento vai pegar um dia que o mercado ou só sobe ou só cai muitos e muitos e muitos pontos, né? Então sempre tem um dia de volatilidade excessiva, né? Crises que a gente fala, ou euforia que a gente fala também no mercado, se puder comentar sobre isso. Show. Cara, a minha primeira recomendação é você analisar em qual fase do trade do mercado você está. Lucas, estou iniciando agora, tenho pouco tempo, não sei o que fazer direito, estou buscando estratégia, conhecimentos, peguei um dia extremamente de volatilidade. Independente da ferramenta que você vai estar usando, se é a minha ou qualquer outra, o que eu te recomendo é, fique de fora, né? Porque vai ser um dia que provavelmente você vai entrar em pânico pela volatilidade que o mercado vai estar oferecendo. São movimentos extremamente rápidos e agressivos, e é um dia onde você tende a perder mais dinheiro do que ganhar, tá? Segundo cenário, não, Lucas, já sou um trader experiente, tenho um pouco de conhecimento, o que que eu faço? Né? Estou pecando às vezes na gestão de risco. Diminua a sua mão, acho que é a primeira coisa. Entenda a volatilidade do ativo, mais ou menos quantos pontos a ferramenta está mostrando que ele tende a andar. Se for um dia direcional, se ele está para colado, ele vai entender quantos pontos tende a buscar. Batendo naquele nível de vol, né? Eu gosto de operações, a maioria das operações são contra a tendência. Por quê? Porque eu gosto de pegar esse retorno. Oferece, às vezes, um stop menor, né, e um alvo longo, o que acaba sendo interessante. Ou se não, não, Lucas, quero operar a favor da tendência. O que que eu faço? Espero bater o nível de vol, ver o movimento que ele vai fazer contra, normalmente é 50% do que ele mostrou da volatilidade, né? Entra a favor da tendência com o teu stop acima disso. Tá. Segundo cenário, sempre tem em mente a tua capacidade máxima de fazer dinheiro no mercado. Cara, se você está na média ali de 100, R$ 200 por dia, tecnicamente você não pode arriscar R$ 1.000 no dia em um dia de muita vol, tá? Para não devolver. Então, todas essas coisas, elas precisam ser levadas em consideração. Lucas, acho que dá até para a gente comentar um pouco, né? Teve dois cenários que eu acompanhei que foi extremamente volatilidade. Um deles foi a pandemia, né? Que a gente via muito circuit break. E um que eu acho que até tu pode comentar melhor, que vai exemplificar bem, que foi um dia único, que é o Charles Day, né? Quando teve a delação e o mercado explodiu, né? Eu acho que com essa dia, assim, porque a pandemia foi um período de dias, né? Mas esse dia em específico ele ficou marcado na história da Bolsa Brasileira, porque foi exatamente um dia de volatilidade extrema, um movimento do nada que ninguém esperava. Né? Ok, estavam rolando os debates e tudo mais, rolando as delegações, mas ninguém esperava que acontecesse o que aconteceu. Né? Então, até se tu quiser contar um pouquinho, Lucas, sobre esse dia, assim, como a volatilidade influenciou, acho que vai ser legal para a galera exemplificar, até porque foi um dia que você viveu, né? Esse dia foi bem interessante, sabe que foi um dia, pessoal, que o dólar, eu operava na época dólar, e poucos dias antes eu tinha começado a operar o dólar futuro cheio, eu operava o mini dólar e começava a operar o dólar futuro cheio. Só que nesse dia em específico, o dólar, o que aconteceu? No dia anterior, teve a famosa matéria do jornalista, foi o Lauro Jardim, se não me falha a memória, que era uma matéria ali que talvez que ela dava indícios ali que poderia ter problemas, o Temer poderia ter problemas, conexões ali com o José Batista, que tinha toda aquela questão da Lava Jato, né? Tava muito em alta. Então, na visão do mercado, era um pouco assim no outro dia, que não íamos ter presidente, não íamos ter as reformas prometidas pelo mercado, então todos aqueles ganhos potenciais, né, que o mercado sempre trabalha em margem, né, o mercado trabalha com expectativa. Foi por água abaixo.
O dólar abriu com um gap de alta, no limite de alta da Bolsa. A Bolsa de Valores, que é diferente de outros ativos, para diferente do Bitcoin, tem limites de alta. Então, tem o limite de alta, que é o 6% do ajuste. Então, não sei se agora segue isso, mas na época era 6% do ajuste. Para cima isso, né? Então, vocês imaginam, 6% de alta para uma moeda é muita coisa. 1% é muita coisa, pessoal. 2%, eu já vi dias de 3%, são dias assim extremamente ativos. 6% é muita coisa para uma moeda. E teve, talvez assim, a gente pega para o Bitcoin, por exemplo, talvez 6% é bastante, mas não é tanto para uma moeda fiduciária. Nesse dia, foi o dia que quem estava operando comprado, certamente quebrou a conta. Quebrou a conta totalmente, porque o mercado ele abriu no limite alto e caiu depois 200 pontos, que é equivalente a 2 centavos, né, do dólar, que é muita coisa. Então, assim, o mercado caiu mais de 200 pontos, enfim, foi uma queda muito significativa. Quem estava vendido, quem conseguiu apostar na venda, né, quando o mercado abriu, o mercado abriu em alta, mas ele caiu bastante, ou seja, ele desabou. Quem apostou na venda, certamente teve ali um lucro muito grande, mas o risco, pessoal, era muito grande. Olha o que acontece, por exemplo, vamos pegar o caso da pandemia. O mercado também ele abriu em limites de alta, só que a bolsa acabou fazendo ajuste ali para continuar as operações ocorrendo, porque existia uma pressão de mercado para que ocorresse. Então, o limite de baixa da pandemia, por exemplo, foi aumentado, ou seja, se o dólar estava caindo 6%, caiu mais de 6%. Então, eu não me lembro agora os números exatamente da pandemia, eu já sei que não é mais nítido, que era o dia que eu estava operando. Mas, vocês imaginam, quer dizer, para uma pessoa, para o iniciante, esse dia é perfeito para você quebrar a conta. Ele é perfeito para você quebrar a conta. Você vai todo cheio de expectativa de que você vai ganhar, que você vai ganhar dinheiro e tudo mais, e daqui a pouco você não consegue ganhar dinheiro. Eu consegui, pessoal, ter um pequeno lucro, mas assim, com uma volatilidade altíssima. Foi um dia que eu disse assim, nossa, dessa maneira se eu operar, se tiver um outro Joesley Day, eu talvez não vou estar aqui de novo, porque o prejuízo poderia ser muito grande. Né? Eu estava operando muito alavancado nesse sentido. Mas, para um iniciante, isso que eu já tinha ali 3 anos de bolsa, para o iniciante, que é uma pessoa que está começando e nesses dias de altíssima volatilidade, às vezes vê como uma oportunidade, tem que também tomar um certo cuidado, porque aí você consegue, nesses dias é muito clássico, você vai com a expectativa, você vai ganhar muito, mas na verdade a operação vai contra e aí o prejuízo pode ser muito grande. Então tem que ter muito cuidado, né? Acho que são dias atípicos, né, Lucas? E eu acho que o iniciante, a dica que tu trouxe é excelente. Né? É o cuidado, cautela, sempre. E a ferramenta que tu traz ali, o Spectrum, que a gente vai falar mais na semana que vem, e oficialmente disponibilizar para quem quiser adquirir, eu acho que traz um pouco disso. Né? Mostra a volatilidade, já dá indícios disso que a gente está falando. Quer dizer, a volatilidade está demasiada, ou talvez a volatilidade não está tão grande, né? Talvez a volatilidade tenha um nível razoável. Como você vai manejar? Eu acho que quando você tem ferramentas profissionais adequadas, você consegue também entender um pouco isso. E eu acho que a gente, na semana que vem, a gente vai mostrar para a galera aí mais alguns segredos aí do Spectrum.